Fala rapaziada, Velozinho aqui trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez para fazer um tutorial atualizado dos A320 disponíveis para o Flight Simulator 2020 e também para o 2024. A operação vai ser semelhante tanto aqui como no 2024 ou até mesmo no X-Plane. Basta você seguir o passo a passo que a gente vai mostrar na tela, você vai ser capaz de levar essa aeronave do ponto A ao ponto B. O que a gente vai fazer de diferente aqui é mostrar a peculiaridade do Fly-by-Wire e do A320 desenvolvido pela Inbuild, porque são duas aeronaves gratuitas e muito provavelmente será a aeronave com a qual você vai ter o seu primeiro contato, beleza? Então a gente vai mostrar como é que você faz o plano de voo, como é que você insere o plano de voo aqui dentro e como é que você faz para então sair do ponto A ao ponto B, levando em consideração toda a operação básica e essencial para você voar o A320 like a boss, beleza? Então vem comigo se você quiser aprender a voar o A320 definitivamente. Bom, rapaziada, antes da gente começar, a gente precisa dizer como é que você vai baixar esse avião, né? E é através desse site que tá aqui na tela, tá? Você vai clicar aqui em Installer e você vai baixar o Installer e através do Installer você vai baixar a aeronave. Uma vez instalado o Installer, você vai ter uma interface gráfica como essa aqui e é extremamente simples, tá? De você fazer a instalação. Você vai selecionar a primeira opção aqui, vai selecionar a aeronave aqui e vai clicar em Install desse lado aqui. É importante que você configure aqui, ó, em Download, ele vai te perguntar onde está a tua community do teu simulador de voo. Aí vai depender da versão do seu simulador de voo, se ele foi adquirido na Steam ou na Windows Store, e aqui o diretório de instalação, que pode ser diferente da community, mas ele pede que você venha aqui, ó, nas engrenagens e você configure isso, tá? Se ele por acaso não identificar sozinho, tá? E uma vez tendo feito isso, você só precisa clicar em Install e ele vai instalar. Recomendo que você utilize a versão Development, porque ela tem mais recursos oferecidos para a operação da aeronave. Galera, antes da gente entrar a fundo na aeronave, é importante sobressaltar que, em primeiro lugar, você precisa ter um plano de voo. E para você confeccionar o seu plano de voo, você vai usar um site gratuito que vai tornar a sua vida muito mais fácil. No site aqui do SimBrief, e você consegue usar gratuitamente, tá? Vamos voltar aqui, ó, para a tela inicial. Esse foi o último voo que eu fiz, Porto Alegre, Buenos Aires. E para você fazer o teu plano de voo, você só precisa clicar aqui, ó, em New Flights, tá? Logo na opção abaixo, e ele vai abrir essa tela aqui. As informações em vermelho são as informações compulsórias, você precisa preencher, tá? Mas a gente vai explicar o básico aqui para você ter um plano de voo bonitinho. Em primeiro lugar, aqui em Airline e CAL, você vai botar o código ICAO da companhia aérea, tá? Se você pesquisar no Google, você vai ter uma relação para Latam, que se eu não me engano é TAM. E aí o número do voo, você coloca aqui alguma coisa que você definitivamente queira, não precisa ser necessariamente um número de voo existente, mas é importante você colocar para você ter isso de maneira organizada. E CAL de aeroporto, se você colocar o nome do aeroporto da onde você está saindo, seguido de ICAO, por exemplo, aeroporto de Belo Horizonte, ICAO, no Google, ele vai te dar, tá, o ICAO do aeroporto que você deseja. Como a gente está saindo de Brasília, é Serra Bravo Bravo Romeu. E como a gente vai para Belo Horizonte, é Serra Bravo Charlie Fox. Feito isso, você precisa selecionar aqui agora a aeronave. O Fly-by-Wire, ele utiliza esse aqui, ó, o A20N. Você selecionou isso aqui, você já tem praticamente o seu plano de voo elaborado, porque aqui ele vai te mostrar a rota sugerida, o tempo de voo, a pista que você vai decolar e a pista que você vai pousar. E aqui o plano de voo constando procedimento de saída, os fixos e aerovia de entrada e saída da sua rota e, por fim, aqui desse lado, o procedimento de chegada lá em Belo Horizonte. Beleza? Então você pode clicar aqui para dar uma análise, dar uma descida aqui, ó, vem em Alternate Airport, baixa aqui, ó, tá vendo? E dá uma análise aqui para ele considerar o sugerido para o teu aeroporto alternativo. Tá? Feito isso aí, acabou, galera. Não tem o que fazer, tá? Isso é o básico necessário para você ter um plano de voo confeccionado para você importar para sua aeronave, ou para que você então consiga, com base no plano de voo gerado, inserir as informações
no MCDU, que você já vai aprender o que é, beleza? Então vamos dar um Generate Flight aqui, ó, e já Elvis, tá? Você vai ver que uma vez preenchida essa barra, ele vai te mostrar o teu plano de voo pronto aqui. Se você clicar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, Briefing Preview, você vai ver que ele tem todas as informações que você precisa para você utilizar no momento em que você for programar a aeronave através do MCDU. A gente vai passar agora para o interior da aeronave, primeiro abordando o processo no A320 da Fly-by-Wire e depois fazendo o processo no A320 da N-Builds, beleza? Rapaziada, vamos para dentro do cockpit. Então, baseado no que se executa normalmente, você vai fazer o a seguir. A gente tem as baterias aqui, ó, que você precisa acionar. Ele já está com a External Power aqui, ó, disponível, você já clica aqui. Vem para essa parte inferior aqui, armas, luzes de emergência, no smoke em alto, seatbelt em alto, nave, cruise supply aqui, ó. Depois você sobe e você vai colocar os iniciais aqui em neve e as bombas de combustível você já pode ligar aqui. Aproveitando que a gente já está no overhead, não é um procedimento extremamente necessário neste momento, mas para acionamento da aeronave vai ser importante. Então você vai ligar o APU, que está nessa parte aqui. Você clica aqui no Master Switch ou Master SW e você vai verificar aqui, ó, nesse painel inferior, a presença de um aviso que você acabou de ver surgir aqui, que é o Flapping Open. Uma vez exibido aquilo ali, você vai clicar em Start e você vai aguardar o acionamento do APU ser completo. Com base nisso, agora a gente pode passar ao tablet, tá? Ou EFB. Você clicou no meio, ele já vai ligar. Esse é o Fly-by-Wire, que é uma aeronave que a gente já está voando desde talvez do segundo mês de existência do Flight Simulator 2020. Aqui a gente vai começar um processo que seria extremamente mais simples para você que está começando, que com apenas um clique você vai importar todas aquelas informações que você gerou lá no SimBrief, beleza? Como vocês podem ver aqui na tela inicial, ele já tem o importar dados do SimBrief, só que não adianta você vir aqui sem você inserir aqui no tablet as informações relativas ao usuário do SimBrief que você utiliza, tá? Então clique em configurações aqui, ó, em Third Party Option, você vai ter aqui, ó, um lugar para você inserir a tua ID, tá, do SimBrief. Aonde está essa ID do SimBrief? A gente vai precisar mudar de tela novamente para você ver, tá? Então a gente volta aqui no SimBrief e quando você clica aqui, ó, em Account Settings, você vai ter então aqui, ó, a ID. Basta você pegar essa ID aqui, ou quando ele falar username, o username aqui. Então pega esse username aí e insere lá naquele campo. 96364 é a minha, não faz a menor diferença, só aparecer para você. E aqui tem outras opções que não são necessárias nesse momento. Ele acabou de validar. E agora se você voltar aqui, ó, e você clicar em importar, ele vai importar os dados. Ele acabou de importar o nosso plano de voo. Para que você tenha as informações necessárias, para que você então possa inserir nesse carinha aqui, ó, que é o MCDU. Então agora a gente passa a primeira opção aqui, que é FMGC. E aí você vai para essa tela inicial e depois basta você clicar aqui em Init, tá? E aqui é que tudo acontece, tá? Eu poderia fazer um vídeo mostrando para você o step by step da programação dele do início ao fim, mas para você que está começando agora, vai ser um pouco demais. Tá? A curva de aprendizado desse avião ela é bem pequena, mas para quem está iniciando agora na aviação, é uma coisa que acaba confundindo um pouco num primeiro momento. Assim como você conseguiu importar tudo referente ao seu plano de voo diretamente aqui pro seu tablet, você também é capaz de importar tudo que está ali para dentro do MCDU. Não tudo, mas alguma coisa, tá? Se você der um request aqui, ó, baseado no que efetivamente, tá, foi importado lá pro seu tablet, você vai ver que ele vai importar para cá. Inclusive ele já está aqui, ó. Serra Bravo, Bravo, Romeu, Brasília. Serra Bravo, Charlie Fox, Belo Horizonte, Confins. Alternado, Serra Bravo, Golf, Romeu, Guarulhos. O número do voo que a gente escolheu, Cost Index, nível de voo, praticamente tudo foi importado nessa primeira página. Na segunda página aqui, você vai colocar informações extremamente fáceis de você extrair daqui. Então você volta aqui, ó, nesse caminhãozinho, você vem aqui em Payload e aí você vai ter as informações. Por exemplo, aqui, ó, você tem a informação de Zero Fuel Weight. Então você vai chegar aqui e vai jogar lá, ó, 55.9. 55.9 barra, porque ali tem uma barra, e o Zero Fuel Weight CG tá mostrando aqui para você também, tá? Ó, 32.81. Então você vai botar 32.8.
Agora você botar o combustível bloqueado, que é 5.500, que você lembra que a gente abasteceu daquele mesmo processo de importação. Clica em combustível, tá aqui, ó, 5.500. Vai botar 5.5 ali, ó. Primeira e segunda página aqui de init já foi preenchida. Passa então aqui a página de Flight Plan. Você vai ver que tá tudo já aqui, ó. Tem uma descontinuidade aqui? Tem. Por quê? Porque a gente tem que inserir o nosso procedimento de chegada e também o nosso procedimento de saída. E como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos colocar aqui Brasília, você vai clicar do lado e ele vai abrir essa outra tela. Aqui vai ter Departure, você vai clicar em Departure. Aí ele vai te solicitar algumas informações que você também vai conseguir aqui através dessa prancheta. Então aqui ele tem o nosso nível de voo, tá vendo, ó? Se você descer aqui, ó, ele vai mostrar para você que é a 1 da esquerda, tá? Com procedimento sendo 2 alfa. Aí você vai fazer o quê? Você vai voltar aqui, ó, vai escolher a pista, baseado nisso. Ele já vai te dar os procedimentos para aquela pista ali, tá? Você vai procurar aqui, ó, tá aqui, sendo 2 alfa, vamos conferir, sendo 2 alfa, clicou do lado. A transição, como é que você sabe a transição? A transição tá aqui, ó. É logo depois do procedimento, tem a transição para a aerovia. Então, o procedimento de saída com a transição para a aerovia que vai ser utilizado para você fazer o teu voo. E aí, você vai dar um insert aqui, ó. Agora você vai ver, manipulando este botão aqui, ó, para a posição Plan, e depois você manipula esse outro knob aqui para pelo menos uns 40 aqui, para você ter uma boa visão, que quando você voltar aqui e você utilizar essas setinhas aqui do MCDU, ó, setinha para cima, setinha para baixo, você vai conseguir navegar através do que você acabou de programar. Vamos dar um -1 aqui, vamos deixar em 20, ó, e aí você vai ver que você consegue visualizar, ó, toda a sua rota até chegar onde? Em Gepmo, que é onde a gente tem a inconsistência aqui relativa ao procedimento de chegada lá, tá? Agora o que a gente faz? Agora a gente vai inserir o procedimento de chegada de acordo com o procedimento exibido aqui no teu plano de voo. Então a pista lá é 1 no meia, o procedimento é esse aqui, Insignia 1 no alfa. Você vai clicar ao lado do ICAO do aeroporto, onde está escrito Dash aqui, ó, Sierra Bravo Charlie Fox, você clica, ele vai exibir uma outra tela onde vai ter Arrival. Clicou aqui, você vai escolher o procedimento. ILS quilo dá 1 no meia. E aí ele vai te pedir o procedimento de chegada. Você está fazendo a chegada no aeroporto de Confins através desse procedimento aqui que está no teu plano de voo. Então você identifica ele aqui, ó, e seleciona. E aí ele te pergunta aqui, tá, ó, qual vai ser a transição da aerovia para o teu procedimento de chegada. Ela também está aqui, ó. Reina é o fixo que você vai abandonar a aerovia e ingressar no procedimento de chegada. Uma vez abandonando o procedimento de chegada, você vai ingressar nesse procedimento, que é o procedimento de aproximação, através desse fixo aqui, ó, Ozome. Ah, como é que eu sei disso? Você sabe disso porque existe um aplicativo aqui muito legal, que é um Navigraph, é uma assinatura, mas que definitivamente, apesar de ser pago, acaba sendo muito útil, que te coloca na operação desse jeito que você está vendo aqui. Então a gente carregou aqui, ó, o ILS quilo da pista 1/6 de Confins, tá? Que é esse aqui, e a gente jogou ele em cima do mapa. E aí ele já te mostra aqui, ó, qual o fixo inicial de aproximação do procedimento ILS quilo da pista 1/6, e a gente vê aqui que é Ozome. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá e a gente vai escolher Ozome. Agora ele te pede que era a transição que a gente ia utilizar para sair da aerovia para o procedimento de chegada, que é Reina. Vamos voltar lá para ver se é isso aí? Então a gente precisa mostrar primeiro para vocês aqui o procedimento de chegada, que é esse cara aqui. Vamos jogar ele aqui. E aí você vê, ó, que o que está em verde é o teu procedimento de chegada e o fixo que a gente vai utilizar para sair da aerovia, que é essa aqui em roxo, é realmente Reina. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá e vai escolher Reina. Uma vez escolhendo Reina, você tem todas as informações necessárias, incluindo o teu IAF, inseridas corretamente, tá? E basta apenas agora você clicar em Insert. Agora você volta lá no seu Navigation Display, que é esse carinha aqui. Ele já está na posição Plan e aqui está em 20 de range. E agora você vai navegar pela sua rota a fim de encontrar inconsistências como descontinuidades como essa aqui. O que você vai fazer? Havendo uma descontinuidade, você clica no botão Clear, CLR, tá? E clica ao lado. Acabou. Descontinuidade foi eliminada e você vai ver agora que a gente tem uma rota completa, incluindo
tudo que você precisa para você chegar ao seu destino. Agora a gente vai passar uma outra tela que você precisa preencher, que é a tela de performance da aeronave, para que então a gente possa fazer a decolagem. Bom, rapaziada, agora a gente passa para o cálculo de performance da aeronave. O que é o cálculo de performance da aeronave? A gente vai para a página correspondente para você entender mais ou menos como funciona. Nessa página aqui, Perf, você precisa definir a tua V1, a VA, a V2 e algumas informações relativas a flap, trim e, se necessário, a flex temperature. E como que a gente faz isso? Normalmente, na vida real, isso é calculado por um profissional chamado Dove, mas aqui a gente vai usar um sistema aqui no nosso tablet. Lembrando que esse sistema ele só está disponível na versão Development do A320 da Fly-by-Wire. Então, se você não está vendo essa tela, porque muito provavelmente você está com a versão estável. E aqui é o seguinte: você pode preencher manualmente todas as informações aqui, ou tão somente clicar aqui nesse botão e ele vai importar todas as informações necessárias para que você, nessa janela aqui, você tenha as informações para inserir aqui. Vamos para a forma mais fácil, que seria simplesmente você clicar aqui, ó, e ele vai popular todos os campos aqui com as informações que ele extraiu do teu plano de voo, tá? Lá do OFP, e aí é só você clicar em Calculate aqui, ó. Eventualmente, você pode ter algum problema relativo à importação. Se você, no momento de importar, você receber alguma mensagem, você muda aqui para Meta e faz novamente o carregamento das informações. Feito isso, você vai clicar em Calcular e aí, muito provavelmente, você vai ter os cálculos efetuados com sucesso. Você percebe aqui que ele te deu Flap 1, mas não te deu Trim. Ele te deu a Flex Temperature e depois te deu V1, VA e V2. O que você vai fazer? Vai pegar essas informações e vai primeiro colocar aqui, ó, Flap barra Up 1.0. Por que eu estou botando 1.0? Porque ele não me deu, tá aqui, ó, no cálculo, o trim. Aqui é flap barra up ou DN, aí vai variar o valor. A gente está utilizando 1.0, a gente vai preencher aqui 58 a flex temperature e depois você vai preencher as V-speeds, tá? Que seria 128, 128, 135. Então o cálculo de performance ele foi executado com sucesso, você inseriu as informações aqui e agora você tem que configurar o teu FCU, que é o teu autopilot, tá? Todavia, é importante mencionar, para você ter essas informações, você pode utilizar o SimBrief ou você vai simplesmente utilizar as informações fornecidas pelo órgão ATC da rede que você está voando. Acredito que você que está assistindo ainda não faça voo online, mas uma vez fazendo, você vai definir essa primeira altitude aqui de acordo com o definido pelo órgão ATC, pelo controlador de voo. Como a gente não está voando online, a gente vai simplesmente colocar 39 mil, que é a nossa altitude de cruzeiro, onde a gente vai realizar a maior parte do nosso voo. Então colocamos 39 mil aqui. As demais informações a gente não precisa inserir aqui no nosso FCU. O importante a saber é que na operação do FCU existem algumas peculiaridades que você, começando agora, precisa entender. Como que funciona a operação do autopilot? Você percebe quando você passa o mouse aqui, ó, se você leva um pouquinho para cima, ele vai ter uma setinha para cima. E se você traz um pouquinho para baixo, ele vai ter uma setinha para baixo. Fazendo uma analogia, tá? Se você clica com a setinha para cima, você está empurrando o botão. Então você está empurrando a responsabilidade para a aeronave no que se refere a gerenciamento de velocidade, nesse botão em particular. Se você clica com a setinha para baixo, você está trazendo o botão para você, você está puxando. Então você está trazendo a responsabilidade para você. Significa que o que você fizer de alteração aqui, em termos de velocidade, a aeronave vai seguir. Então, setinha para cima, vamos dizer assim, ela está no automático, vai fazer tudo que está programado aqui no teu MCDU com relação à velocidade que devem ser imprimidas. E se você puxar, você vai estar trazendo a responsa para você, você vai ter que setar aqui. Normalmente se voa com o botão pressionado. O mesmo significa no botão de HDG. Se você pressiona, você está empurrando, então ele vai seguir o que está aqui definido como rota. Se você puxa, a aeronave vai seguir o definido para você em relação ao valor de HDG, de heading. O mesmo se aplica em termos de dinâmica nesses dois botões aqui. Ele vai subir conforme o que você definiu e se você empurra, ele vai manter a navegação vertical de acordo com o definido aqui e também de acordo com as restrições. Além desses botões, você tem
tem Lock, Speed aqui e você tem Approach. Autopilot 1, Autopilot 2 e Autotrust. Automaticamente, no momento em que você leva a manete para a posição Flex ou Toga, esse botão ele vai se tornar ativo, então você não precisa interagir com ele. Com relação a Lock, bloqueio de localizador em relação à pista que você vai utilizar para pouso. Dificilmente você vai usar isso aqui, a não ser que seja solicitado pelo órgão ATC. Approach, normalmente quando você vai fazer uma aproximação por ILS, você vai pressionar esse botão aqui e manter ILS pressionado também, uma dinâmica que você vai ver sendo realizada aqui mais adiante, tá? E aqui, se você clicar e tiver definido uma altitude aqui, ele vai subir e vai buscar essa altitude. São botões que num primeiro momento parecem um pouco complexos de ser compreendido, mas acredito que depois dessa explicação você vai ser capaz de operar qualquer aeronave da família A320, porque o layout, a estrutura e a dinâmica utilizada na operação é semelhante em todos eles, beleza? Então vamos agora seguir para a próxima parte, que é pushback e acionamento. Bom, rapaziada, com a aeronave devidamente configurada, o que a gente vai fazer agora é o pushback e o acionamento. Lembrando que é necessário que você traga esse knob para a posição ARC ou neve, porque aqui a gente normalmente mantém para conferir o plano de voo, né? Ou seja, a rota, e você pode manter o range aqui em 20 milhas náuticas, tá? Feito o acionamento do APU, como a gente fez anteriormente, é importante que você também clique aqui em APU Bleed, que será extremamente necessário para que você consiga fazer o acionamento dos motores. Para você fazer o pushback acionamento online, você vai fazer a solicitação e vai esperar a autorização. Aqui a gente não precisa esperar, a gente vai simplesmente acionar nossa beacon, que é essa luz vermelha que pisca em cima do avião, e a gente vai usar o recurso que a gente desejar para fazer o pushback. É importante mencionar que esse avião ele possui um sistema de pushback aqui, ó. E é extremamente simples de você utilizar, mas eu, como tenho o sistema de pushback da Aerosoft, eu priorizo utilizar esse aqui em detrimento do oferecido pela Fly-by-Wire. No caso aqui do pushback da Aerosoft, você vai pura e simplesmente clicar aqui em Plan Pushback, ele vai abrir essa tela, você vai posicionar esse aviãozinho vermelho aqui aonde você deseja que o pushback empurre a aeronave, clica aqui no meio e dá um Connect Tug aqui. Uma vez conectado, ele vai fazer todo aquele processo que a gente programou e aí aparece aqui Start Pushback. Só que nesse pushback aqui, primeiro você vai soltar o Parking Brake. Eu tô com um controle aqui, ó, soltei o Parking Brake. Então agora ele iniciou o pushback. E a gente vai fazer o processo todo de acionamento. Aqui no A320, acionamento se dá através desse painel aqui. O Engine Mode Switch você vai trazer para a posição Start e você vai acionar a aeronave a partir do motor 2, trazendo o Master Switch Engine para a posição On. E uma vez feito isso, a aeronave vai começar a acionar. Lembrando que, para que o acionamento seja feito, você precisa que o APU esteja ligado e a bleed do APU também aqui ativa, tá? Então agora é só você acompanhar o acionamento aí e você vai ver que a aeronave vai acionar sem maiores complicações. Existem outras formas de você acionar, mas aí a gente está aí utilizando o sistema de Air Start Unit, tá? Que é um pouco mais complexo. Então você viu aí, ó, que o motor número 2 foi devidamente acionado e já está com status de Available. Você parte então para o acionamento do motor 1, mantém o Engine Mode Start Switch na posição On e o Master Switch do Engine 1 na posição On. A gente está aqui do lado do nosso transponder, a gente já coloca aqui, no caso, o código fornecido pelo controlador de voo, caso você esteja voando online, ou 2000, que seria o código standby para voos IFR. Aproveitando que a gente está fazendo acionamento, a gente precisa fazer algumas coisas aqui, entre elas, a gente vai colocar o nosso autobrake em máximo aqui, tá? A gente vai verificar se os Fly Directors eles estão ligados, o QNH definido para você que está voando offline e quer um pouco mais dinâmica nos procedimentos, basta você pressionar o botão B no seu teclado, tá? E ele vai ajustar automaticamente. Lembrar de você clicar nesse botão aqui que é referente às restrições impostas no teu procedimento de saída, caso haja, e ele vai apresentar isso na tela para que você tenha essa informação mais clara. A gente já pode trazer o Engine Start Switch aqui para a posição normal,
a gente vai armar o nosso speed brake e a gente vai colocar flap 1 aqui, ó, conforme a gente conseguiu adquirir como informação através do cálculo de performance. Aqui nessa página a gente vai setar o nosso trim, então você vem aqui em Flight Control e rodando aqui, ó, você vai definir ali, tá vendo, ó, pitch trim, conforme a informação que você adquiriu durante o cálculo de performance. Você também pode utilizar as teclas 1 e 7 do seu teclado numérico, caso você tenha um teclado numérico no seu teclado, tá? Feito isso, então, você passa ao teste de superfície de comando, então, full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, rudder, full left, full right, neutral, e aqui você fez o teste de superfície, de controle, e você agora passa para a parte do tax. A realização do tax aqui é muito simples, é interessante até que tenha caído um pouco à noite aqui. A gente já pode tirar a bleed do APU e desligar o APU aqui também, e a gente pode ligar as specs, tá? Dependendo do peso da sua aeronave, opta-se sempre por decolar com PEX off. E também liga aqui a taxi light, as runway turn off, e você pode ligar também as wing lights aqui, ó. E aí você vai ter esse layout na sua aeronave. Essa aeronave ela consegue fazer o taxi com as manetes de potência em idle. Se eu simplesmente soltar o parking brake, você vai ver que a aeronave ela vai começar a se movimentar. Lembrando que o limite de velocidade são 35 nós. Então você deve manter, portanto, essa velocidade até o ponto de espera da pista que você vai utilizar para decolagem. Quando a gente chegar lá, então a gente retorna com mais informações. Bom, pessoal, aqui no ponto de espera a gente vai fazer algumas interações antes da gente decolar. Uma delas é você dar o OK de cabine aqui, tá? E você clicar em Takeoff Config aqui para ver se você vai ter algum alerta de inconsistência em relação às configurações necessárias, tá? Vai passar o teu MCDU para a tela correspondente à performance, vai ligar as landing lights, vai passar a nose light para takeoff, strobe para on, vai passar o teu TCAS para TAA e o seu transponder para on. A gente não tem o Weather Radar funcional aqui, então você só vai ligar o Terrain e vai ingressar na pista. Solta o Parking Brake, imprime um pouco de potência. Lembrando que você vai decolar com a Flex Temperature de 58, então a posição da manete tem que estar aqui, ó, em FLX MCT. Vai alinhar na pista, vai segurar o freio e imprimir 50% de potência aqui. Esperar os motores estabilizarem ali em 50, levar a manete para a posição FLX MCT, como você viu aí, clicar no cronômetro, Manflex 58 SAS Runway Auto Thrust 1 e 2, vai manter aí a centerline, lembrando que sua velocidade de rotação aí, onde você vai puxar é de 128, V1, rotate, aí puxar aí mais ou menos 10 graus aí, ó, de pitch, positive rate, get up, subiu o trem de pouso, nose lights off, runway turn off, off, Autopilot 1, e a sua aeronave já está fazendo então o voo totalmente guiada pelas informações contidas aqui na página Flight Plan. Ela vai executar a primeira curva aí. Ele vai te pedir agora, ó, thrust lever na posição climb. Vamos trazer aqui, ó, para CL e vamos começar a recolher o flap. Primeiro a gente desarma o speed brake e agora aqui na S-Speed você já pode recolher totalmente os flaps. E o pau quebrando lá fora, hein? Rapaz, o bicho tá pegando, hein? Vou passar na altitude de transição aqui. Você vai trazer o teu ajuste altimétrico para standard. A nossa altitude de transição aqui, cara, tá chovendo muito. É 7.000. Acabamos de chegar, ó. Clica aqui, setinha para baixo, standard. Rapaz, olha essa chuva. Pau quebrando lá fora, hein, galera? Cara, deve ter muito gelo. Agora você vai monitorando aí a sua aeronave.
autopilot devidamente ligado, a aeronave vai realizar todo o processo. A gente já pode desligar aqui Terrain, 10.000 pés, Landing Lights off, e agora a gente vai retornar somente lá no ideal de descida, que é quando a gente começa a realizar a descida para pouso em Belo Horizonte. Bom, pessoal, a aeronave acabou de nivelar, e aqui no Fly-by-Wire o comandante começa a fazer um speech, como você pode ver aí. O ideal de descida, o Top of Descent, ele está sendo exibido aqui. Como é um voo muito curto, a gente já vai começar a preparar o procedimento de descida, tá? A gente volta à página Performance aqui, tá? Ó. A gente vai clicar em Next Phase, e aqui você vai ter as informações que você precisa preencher. Então, como é que você fica sabendo disso? Você pode consultar o METAR, que é uma coisa um pouco mais complexa para quem está começando, mas o METAR nada mais é do que isso aqui, ó. São as informações meteorológicas de um determinado local. A gente pode puxar o METAR por aqui também, ó. Você vem em MCDU aqui, ATSU, se eu não me engano. Depois você vem aqui em AOC menu. E depois aqui, ó, em WX Quest. Aqui, ó, vai para escolher METAR e depois vai dar um Send. E aí ele vai te apresentar essas informações. A gente precisa ser um pouco mais ágil aqui, pelo fato da gente estar se aproximando do ideal de descida. Aqui vão estar as mensagens recebidas, tá, ó. Ó, ele te deu o aviso de Company Message aqui. Você vem aqui em Receive Message e vai estar aqui o METAR, ó. Então ele deu aqui o METAR de Brasília, de Confins, que é o que a gente precisa, e a gente vai usar isso aqui para preencher. Então QNH 1019, volta lá, ó. 1019. Temperatura, volta lá. Temperatura 24 graus centígrados. Coloca a temperatura ali. Vento 080 com 8 nós. 080 com 8 nós. 080/8. E aí você vai colocar os mínimos aqui que vão estar estimados em baro. Tá? E aí isso você vê aonde? Você vê na sua carta. Como ela não está sendo exibida para você aí, mas eu tenho ela aqui, será de 2.913. Então eu venho cá e coloco 2.913. E a gente vai fazer o pouso com Conf 3, ou seja, com Flap 3 aqui, tá? Feito isso, agora a gente reseta aqui a nossa altitude, tá? Aqui no FCU. A gente vai colocar, de acordo com a nossa carta de aproximação lá, a captura do Glide Slope vai ocorrer em 4.400 pés. Eu esqueci que eu tava com o FCU, 4.400. Se você estiver voando online, você não vai poder descer sem fazer um contato prévio com o órgão ATC para autorização e adquirir as informações necessárias de procedimento previsto de chegada e aproximação, mas a gente está voando offline, então a gente já definiu então nossa altitude como a mínima para a captura do glide slope no procedimento de aproximação, e uma vez alcançado aqui esse símbolo, tá? A aeronave ela vai estar no ideal de descida e você vai precisar comandar a sua aeronave para descer, que é ao contrário do Boeing, ela precisa de um comando para iniciar a descida. Aproveitando que a gente está aqui, a gente já define auto brake para medium e a gente vai comandar a descida da aeronave com o mouse sobre esse botão e uma seta exibida para cima. Então a gente vai clicar aqui, ó, e a aeronave vai começar a realizar a descida, como você está vendo aqui. Quando estiver mais próximo lá do nosso procedimento de aproximação, a gente volta para mais informações. Rapaziada, não vamos deixar para cima da hora não. Vamos fazer logo o processo todo aqui para você entender como você tem que chegar no teu procedimento de aproximação. O nosso procedimento de aproximação, ele começa aqui em Ozome, que é o nosso fixo inicial de aproximação. A gente tá 12.000 pés, mas só a título de você ter isso em mente, tá? LS, a gente vai ligar toda vez que a gente for fazer um procedimento em LS, que é o nosso caso aqui. Então ele vai ser ligado, como você viu aí, e a frequência, ela já é aqui em Red Neve, ela já é setada aqui automaticamente, tá? Você não precisa fazer como deveria fazer no Boeing. Então, zero estresse, zero fadiga, zero mistério nesse aspecto. O que mais que você precisa? Você precisa ter a altitude de captura do glide slope, que você consegue ver aqui na carta, tá? No nosso caso aqui, o ILS quilo da 196. Então você vê aqui a informação de captura do glide, tá? Em 4.400, tá vendo aqui, ó, onde começa essa rampa? Então você precisa estar com isso definido, porque se você tiver muito alto ou muito mais baixo, a aeronave vai ter dificuldade para executar isso aqui automaticamente, beleza? Então a gente já definiu aqui 4.400, às vezes eu coloco até 100 pés a menos, tá? A título de você ter uma dinâmica mais favorável à operação, eu recomendo que você faça isso aí. 10.000 pés a gente já liga aqui
as landing lights, tá? E a gente volta aqui, ó, a página de performance, onde a gente preencheu aquilo tudo, e a gente mostra para você aqui a VAPP, que é a sua velocidade de aproximação, corrigida com a componente de vento, tá? Então, 140 é o que você vai ver a aeronave manter no momento da aproximação lá em Belo Horizonte, beleza? Ele tá mantendo uma restrição aqui, ó, altitude constraint, como você pode ver ali. Daqui a pouco ele inicia novamente a descida. É uma necessidade de você ficar aflito quando você vira esse aviso ali e a aeronave manter a altitude. Outra coisa importante, você não pode, obviamente, esquecer de armar o seu speed brake e definir o seu flap conforme o valor que você definiu aqui. No nosso caso, como a gente vai pousar com flap 3, a gente também precisa vir aqui, ó, e setar aqui, ó, land flap 3, tá? Para que ele não fique executando um aviso oral dizendo que você está pousando com flap fora do programado. Tá, ó, como você pode ver aí, ó, ele vai começar a executar a descida, como você viu, e agora, em mais alguns minutos, a gente vai estar pousando em Belo Horizonte. Quando a gente estiver lá no fixo inicial, a gente retorna. Importante que você também não esqueça de definir o ajuste altimétrico, tá? Uma vez passando pelo nível de transição, ele vai começar a piscar aqui, tá? O nível de transição você pode encontrar também aqui na sua carta de aproximação. Existe uma tabela para que você consiga definir isso de acordo com o esperado na operação, tá? Aqui, ó, Transition Altitude. Ele passou, então é importante você vir aqui, ó, e ajustar. Então a gente está de cara pro procedimento ali agora. A gente já pode dar o flap 1, vamos diminuir um pouco o range aqui. Uma vez capturado o glide slope, você vai ver uma mensagem aqui e aí você vai definir a altitude de aproximação perdida, que é 7.000. Então tudo isso está na carta. Ele está se aproximando aqui, ó, pro fixo inicial de aproximação, mantendo a velocidade de forma automatizada. Por quê? Porque a gente está com o knob aqui, tá com esse botão pressionado com a setinha para cima. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Então a aeronave, ela tá gerenciando toda a operação para você daquele jeitão, né? Zero estresse, zero fadiga, zero mistério. Agora ele localizou aqui o glide slope, ó, que é esse diamantezinho que ele tem aqui, ó, tá vendo? E uma vez capturado, ele vai exibir uma mensagem aqui. Vamos assistir o processo todo para você entender o que você vai precisar fazer. Diamantezinho tá ficando um pouco para cima, sem problema. Vamos clicar em Approach aqui, ó. Clicou em Approach, LS ligado, Localize Alive, GS tá aqui aguardando, não pode esquecer de pressionar a PPR, no caso de uma aproximação LS ou Lock, VOR Lock, tá? Vou dar um flap 2 aqui, vou dar um OK aqui para a cabine, vamos armar o speed brake, gear down e flap 3. Nose lights em takeoff, runway turn off, wing lights, a gente liga o APP2 ali como backup e a aeronave segue administrando velocidade e direção. 500 pés a gente desarma e prossegue com o pouso manual. Vamos desacoplar o autopilot. Mantendo ali o glide slope. Esse era o momento de arremeter se não estivesse vendo a pista. 50, 40, 30, 20, retard. 5. Tocou, deixou o trem de nariz baixar, reverso. Reverse green, decel. 80 nós, reverso, salto manual brake, pisa no freio. E sejam bem-vindos a Confins. Galera, é muito tranquilo voar Airbus. Eu tomei a iniciativa de fazer esse tutorial totalmente atualizado em razão das muitas perguntas que surgem de pilotos que estão chegando agora no simulador de voo e que estão com alguma dificuldade. Então o nosso tutorial ele já está há muito tempo aí, desde o dia 1 do Microsoft Flight Simulator, e a gente vem colhendo inúmeros comentários, né, dúvidas através desse vídeo. E então a gente resolveu fazer um atualizadão e a gente vai mostrar também para você algumas peculiaridades do A320 da InBuilds. Todavia é bom informar que todo o procedimento executado aqui também vai servir para ser executado no A320 da InBuilds, com a diferença de que a gente vai mostrar para vocês algumas peculiaridades com relação ao tablet, tá? Agora a gente vai desligar aqui LS,
já vamos ligar o nosso APU e vamos entrar ali, ó, naquela taxiway, lá o hangar da Gol. Lembrando que esse aqui é um cenário de Belo Horizonte desenvolvido pela Brasil Land Games. Caso você tenha interesse de ter o cenário da sua cidade aí, é só você acessar www.brasillandgames e comprar aí o cenário com altíssima fidelidade da cidade que você gostaria de ter reproduzida no seu simulador de voo. A gente vai parar aqui, ó, exatamente em cima dessa barra. E aí a gente vai fazer algumas coisas aqui. Vamos dar um start no APU, vamos desligar as landing lights aqui. A strobolight também vai de base. Aqui a gente já coloca o nosso TCAS em standby e o nosso transponder também. Vamos recolher os flaps. Recolhemos o flap, desarmamos o spoiler e vamos só com a nossa nose light em taxi ali, tá? Posição taxi. Então a gente vai passar na sequência aí para mostrar algumas peculiaridades em relação a tablet do A320 da Inibuilds. Eu já quero agradecer de antemão a vocês que assistiram todo o tutorial. Gostaria de saber se de alguma maneira o conteúdo que a gente produziu aqui te ajudou de alguma forma. Se vocês tiverem dúvidas, assim como o tutorial que a gente fez inicialmente, utilizem os comentários para que a gente possa ajudá-los no caso de eventual dificuldade na operação da aeronave. E é sobre isso, rapaziada. Não tem dificuldade em voar A320. Se você sabe voar o A320, você sabe voar o 318, o 319, o 20, o 21 e também 330, 340, tá? Existem algumas peculiaridades com relação a envelope de operação, tá? Ou seja, restrições de peso ou coisas do gênero que acabam sendo bem diferentes de uma aeronave para outra, mas a operação, como você viu aí, é muito semelhante em todos os aviões mencionados. Quero saber se você tem a curiosidade de aprender mais alguma outra aeronave para que a gente providencie o tutorial com a qualidade que você viu aqui. Agora a gente vai parar ali na frente, vai desligar a aeronave e passaremos então as particularidades que você vai encontrar no tablet do A320 V2, tá? Que é o A320 desenvolvido pela Inibuilds. Nice. Parking brake set. Vamos ver se ficou legal. E é isso, galera. Agora o nosso APU ele já está aqui disponível. A gente pode desligar os motores sem problema algum. A aeronave vai continuar sendo provida de energia elétrica e pneumática pelo APU, assim como o nosso ar-condicionado. Desligamos a taxi light aqui, a wing light também. E vejo vocês lá ainda nesse vídeo, na próxima parte referente às peculiaridades lá do tablet do A320 V2 da Inibuild. Rapaziada, vamos matar essa pane aqui do A320 da Inibuild, que tem pouquíssimas particularidades em relação ao fly-by-wire. A operação da aeronave propriamente dita é idêntica, você só precisa entender o que é o que aqui nesse tablet e como você vai usar. A gente está chegando o mais próximo possível para que você tenha uma visão bem apurada de como a coisa toda funciona. Aqui você já percebe que existe um botão ali com o nome SimBrief e uma vez clicado vai importar todas as informações do plano de voo gerado através dessa ferramenta que a gente já mostrou, perfeito? Aqui ele também te mostra o METAR do aeroporto de origem, de destino, e você consegue puxar de um terceiro. Como você vê aqui, a gente puxou o de Guarulhos, tá? Ele também puxa o OFP com todas as informações, caso você queira as informações para inserir manualmente tudo o que é necessário ser preenchido na aeronave. Você tem aqui ground, que são interações com a aeronave, luzes, equipamentos de solo e também pushback. Payload é outro ponto interessante que você consegue bastante agilidade, né? Ou seja, você clica aqui em SimBrief, ele já traz para você quantidade de passageiro, peso referente à carga e combustível necessário para executar a etapa. Tá? Se clicar em Apply Load aqui, ele te pergunta se você vai querer que as informações, né, ou seja, o carregamento da aeronave seja realizado de forma instantânea, rápido ou realístico, tá? Ele te dá aqui quanto tempo isso levaria. Vou dar um instantâneo aqui. E depois, aqui embaixo, como você pode ver, ó, as informações se modificam. Aqui o importante a saber é esse Live Gross 8. Por quê? Porque você vai usar isso aqui, ó, em Takeoff. Em Condition, você pode colocar manualmente se você quiser, ou você pode simplesmente clicar aqui em Sync, ó, e ele vai inserir todas as informações de acordo com o METAR e pista que será utilizada para decolagem. Esse lado aqui é onde você coloca aquela informação que eu mencionei aqui em
payload, 66.4. Então você vem aqui, joga 66.4, define flap de decolagem, se o ar-condicionado vai estar ligado, se o anti-ice vai estar ligado, se vai forçar toga ou não, que aí ele vai fazer um cálculo baseado nas variáveis apresentadas aqui, ele vai definir se você vai usar o toga ou não. Toga é potência máxima e flex temperature é o que a gente chama de temperatura sumida, de rate, né? Para que você use a quantidade certa de motor e dessa forma consiga aumentar a vida útil do motor. Então clicou aqui em calcular, o que ele vai fazer? Vai te dar a flex temperature, a V1, a VA, a V2, ele vai te dar aqui o max takeoff H, vai te dar o gross CG e depois o THS. Onde essas informações vão ser inseridas? Vão ser inseridas aqui. Ele está com as informações sendo apresentadas aqui, porque eu só abri para mostrar essa peculiaridade a vocês. Então o que você faria? Você escolheu lá conf2, você vai fazer 2 barra o quê? Vamos ver aqui o que ele disse, ó, barra up, aqui no THS. Então é 2 barra up 0.9, clicou ali. A flex temperature que ele te deu lá é 58. O que você vai fazer? Vai colocar aqui. Tá? Agora V1 e a V2, então é 142, ó, tá? Matamos aqui 142 e 144, foi. Então a página de performance ela está devidamente preenchida. Agora aqui em init, para que você possa preencher essa segunda parte aqui, você precisa colher essas informações aonde? Aqui em payload. Então ele pergunta 0 fuel weight 60.7, com o quê? Com um 0 fuel weight CG de 26.9. Ó, ele já preencheu para você. E o bloqueado de combustível é 5.6. Vamos ver se ele puxa. Ó, já puxou, tá? Então, apresentadas essas peculiaridades, o resto vai ser tudo igual, galera. Não tem nenhum mistério em voar o A320. Só muda isso. Então, para você que quer a opção de voar uma aeronave free, né, totalmente grátis, você tem então o Fly-by-Wire e o A320 da N-Builds. Rapaziada, se houver qualquer dúvida com relação à operação desse avião, deixa nos comentários que a gente chega junto e mata a pane. Bom, rapaziada, é isso aí, vou ficando por aqui. Eu espero que o vídeo atualizado com o tutorial das aeronaves mencionadas aqui possa te ajudar no teu aprendizado. Para quem começou lá no primeiro dia do Microsoft Flight Simulator 2020, teve a oportunidade de assistir todas essas mudanças, então achei importante trazer um vídeo atualizado, já que o primeiro vídeo era referente às primeiras versões do A320, tanto da Fly-by-Wire quanto da Asobo, que hoje nem mais é utilizado. Então a gente resolveu trazer para você a oportunidade de ter mais essa referência dentro do YouTube para você aprender e eventualmente consultar no futuro, beleza? Não esqueça então de deixar o seu like para ajudar na divulgação, fortalecer o Conexão. Considere se tornar membro do canal para que a gente continue trazendo conteúdos como esse aqui. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.